Você já se pegou olhando para a vida dos outros e pensando: por que eu ainda não cheguei lá? Por que até agora eu não fiz tudo o que eu queria? Eu não conquistei o que eu deveria? Eu não terminei a faculdade? Eu não tenho um emprego estável? Eu já não tenho a minha família formada? Ou não estou morando na cidade dos meus sonhos? Parece que existe uma linha invisível dizendo onde você deveria ir. E quando você percebe que você não está nessa linha, aí vem aquela sensação de que você está atrasado. Esse sentimento não é raro. Ele surge lá no silêncio da noite, quando você para comparar a sua vida com a de alguém que parece ter avançado mais. É como se existisse uma cobrança constante. Você não correu o suficiente, você ficou para trás. E quanto mais você fica olhando em volta, mais esse peso vai aumentando. As redes sociais transformam a vida alheia em vitrines perfeitas. Amigos que parecem ter conseguido tudo cedo, expectativas da família, da sociedade, ou até expectativas internas suas. Porque lá quando você tinha 20, 25, 30, 40, você achava que a sua vida estaria num lugar completamente diferente de hoje. Mas o ponto é, essa corrida existe mesmo? Ou é algo que a gente herdou, repetiu e nunca parou para questionar? Nessa primeira parte, eu quero que você perceba isso. Você não está vivendo uma angústia particular. Você está dentro de uma lógica que empurra todo mundo para a comparação. E é aqui que eu quero abrir essa conversa com você. Porque não adianta a gente entender isso. A gente precisa fazer algo a respeito. O que a gente vai fazer com isso? O que acontece quando a gente entra nessa corrida? E mais, o que acontece quando, de fato, a gente deixou algumas oportunidades passarem? Vamos olhar para esse assunto sem maquiagem e buscar tirar essa pressa de querer agradar o mundo todo e não saber para onde a gente está indo. Eu tô falando para você parar um pouco. Mas quando eu falo isso, surge uma dúvida inevitável. E se eu parar, eu não vou ficar mais atrasado ainda? Esse é o problema da corrida. Ela nunca acaba. Hoje você se cobra porque você não tem o mesmo resultado que o seu colega. Amanhã, mesmo que você consiga, vai aparecer outra pessoa mais jovem, mais rápido, com mais conquistas para mostrar. E lá está você de novo se sentindo para trás. Eu acho que a gente poderia chamar isso de vício do excesso, porque a busca pelo progresso ela é boa, mas quando ela fica constante, vira um exagero. E o que poderia se tornar inspiração vira cobrança. E o que poderia se tornar energia vira ansiedade. Esse medo de estar atrás cria uma pressa ansiosa, que leva a escolhas superficiais, apressadas e muitas vezes contrárias ao que você gostaria de estar vivendo. Quantas vezes você já alcançou algo que você queria muito? E aí, em vez de você comemorar, você já para e já pensa: tá, mas e aquilo? E isso que eu tenho que fazer? Entende? A chave aqui é você entender que essa correria não é sinal de força, é sinal de prisão. A vida não pode ser medida por um cronômetro externo. O que dá sentido ao seu progresso não é a velocidade, é a direção. A verdadeira medida do homem está em como ele orienta a sua alma, e não em quanto ele correu em relação a outra pessoa. Talvez essa seja a parte mais dura. Enquanto você não questiona a sua corrida, ela vai continuar te roubando a alegria de viver o presente. Eu acredito que a sensação do atraso não dói só porque a vida não andou. Ela dói porque dentro da cabeça existe um barulho constante. É como se mesmo quando você estivesse ali tentando descansar, existisse uma lista na sua cabeça constante, te lembrando das coisas que você ainda não fez e deveria ter feito. E aqui tem uma coisa importante. Se você acha que tudo que você faz não é suficiente, talvez seja porque você está medindo a sua vida por uma régua que não é sua. Talvez seja a régua de um colega que casou cedo, ou de uma amiga que conseguiu o emprego dos sonhos, ou de alguém que você nem conhece. E quando a régua ela não é sua, qualquer medida vai parecer incorreta. Qualquer resultado é insuficiente. Mas eu quero que você perceba isso. Não entenda que a solução dessa visão distorcida do tempo seja a falta de atitude ou quietismo. Não estou dizendo para você cruzar os seus braços e ficar aceitando tudo do jeito que está. Pelo contrário, o esforço, ele é necessário, ele faz parte do crescimento humano. Trabalhar não é só você ir lá e bater ponto ou se esgotar de produtividade cega. Trabalhar é um ato espiritual, é colocar a sua energia
a algo que te transforma e que transforma as coisas à sua volta. Mas ele só cumpre o papel dele quando você entende que ele tem ritmos, etapas e processos. Olhe para a natureza. A árvore não força o fruto a amadurecer em setembro se o tempo dele é em janeiro, mas todo dia ela está trabalhando, absorvendo nutrientes, crescendo raízes, fortalecendo o tronco. Não há passividade aqui. É um esforço contínuo, mas respeitando o tempo de cada coisa. O trabalho certo, aquele que está alinhado ao que você deseja, não pesa como prisão, ele fortalece. É o esforço que transforma os atrasos em recomeços. Vamos agora fazer o jogo da sinceridade? Talvez você olhando para trás você reconheça que tiveram erros que te custaram tempo, mas não pense que eu estou sendo contraditória. Até aqui eu só falei que é errado você comparar o seu tempo com o dos outros, mas o tempo corre para todo mundo e a cada momento dele devemos buscar a nós o que é devido naquele momento. A cabeça enche daqueles e se? E se eu tivesse pensado nisso antes? E se eu tivesse guardado dinheiro? Se eu tivesse estudado aquilo? Só que todos esses se estão em um passado que não existe mais. Perder aquele timing do momento é que nem você perder o ônibus para o trabalho. Você pode até se atrasar, mas você consegue chegar de qualquer forma. Você pega o próximo. Mas, como a gente está no jogo da sinceridade, é importante eu dizer que estar atrasado tem um ônus e um bônus. Nesse contexto, isso significaria ter que aceitar que seu eu de hoje é diferente para pior ou para melhor do que o seu eu de ontem. Você não é mais aquela pessoa que perdeu aquela chance. Você é quem se tornou depois disso, com mais maturidade, outros aprendizados e novas condições para decidir. Você tem espaço para reconstruir, para planejar, para colocar sua energia no que realmente importa. E é nessa decisão consciente de assumir quem você é agora e o que você vai fazer a partir daqui que nós começamos a transformar aquela situação de atraso em progresso. Mas quando a gente decide assumir quem nós somos para seguir em frente, ainda tem uma questão em aberto. Como lidar com o que vemos nos outros? Porque é meio que inevitável você olhar para o lado e querer se comparar. Os outros não são medidas para o nosso fracasso, mas eles podem ser um espelho que mostra possibilidades de coisas que talvez a gente ainda nem tenha enxergado. Fazendo isso, você pode perceber que aquilo que ele conquistou não precisa vir com um sentido de cobrança, mas de inspiração. A vitória de alguém pode vir como um sinal de que esse é um caminho viável, de que a vida não fecha as portas tão cedo quanto você imagina. E quando você muda essa visão, a inveja dá lugar para a admiração. O que eu posso aprender com aquela conquista do fulano? Como eu posso adaptar isso ao meu momento? Aí vem aquela faísca do crescimento. Reconhecer e admirar os méritos alheios é a essência da legítima humildade. Até aqui a gente refletiu bastante, né? Mas como é que a gente transforma tudo isso em prática? Porque de nada adianta você sair daqui com ideias bonitas e amanhã voltar ao mesmo ciclo. Por isso, ao invés de várias tarefas que nunca saem do papel, eu quero te propor somente uma. Comece um diário do progresso interior. Vamos dizer assim, não precisa ser bonito e muito menos longo. Apenas um espaço onde todos os dias você anote uma vitória real. Pode ser uma coisa muito simples, por exemplo, hoje eu avancei no meu projeto. Hoje eu me alimentei melhor, eu não comi doce. Nossa, isso daí vai pro meu. Hoje eu li algumas páginas de um livro que eu queria há muito tempo. Essas pequenas vitórias vão criando um mapa das pequenas coisas que você não percebe, mas que você está conquistando. Então, no final do dia, você escreve uma única linha respondendo: hoje, de que forma eu avancei em relação a ontem? Se você não conseguir pensar em nada, aí o problema é outro. Mas focando aqui, apenas observe. Não precisa você justificar demais, não precisa ficar criando desculpas. Faça isso todos os dias, criando um registro do seu crescimento real. Esses detalhes, eles não são pequenos, eles são pequenos tijolos para sustentar coisas maiores. Isso é que eu gosto de chamar de uma paciência ativa. Não é você esperar de braços cruzados, mas você esperar trabalhando. É você confiar no processo e ao mesmo tempo você se engajar com ele. E aqui
Mesmo que você não veja, entra a ação das virtudes. Paciência para você respeitar o tempo, trabalho para se manter em movimento, humildade para você reconhecer que no caminho você pode tropeçar e coragem para continuar quando parece que nada acontece. Quando você une essas 4 coisas, a comparação com os outros perde força, porque a régua deixa de ser quanto eu tenho ou quanto eu mostro e passa a ser quem eu estou me tornando. Então hoje, se você sente que você está atrasado, lembre que você não está sozinho. O atraso pode até mesmo existir, mas ele é algo reversível e que só depende da sua vontade de mudar. A recompensa final é essa. A vida não é chegar primeiro, mas você crescer a cada passo. O caminho é seu e nele, mesmo que exista um atraso, ele pode ser um ponto de virada. Nos vemos nos meus próximos devaneios.